Olá, estamos aqui com a Ângela e com o Cláudio. Vamos continuar a entrevista que já fizemos, que vocês têm andado a assistir ao longo destas semanas, e o objetivo é entender um pouco mais da mão de uma especialista que já se dedica a esta atividade e especificamente a ensinar e a praticar a família Yang, como é o caso da Ângela Sossi. Ela é um dos nomes mais importantes no Tai Chi no Brasil, tem também muita importância a nível internacional, tem muita influência na América do Sul, onde ela organiza, gera, treina e tem uma atividade formativa muito interessante. É diretora da Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan e Cultura Oriental, é diretora do Yang Cheng Fu Tai Chi Chuan Center de São Paulo e também presidente da delegação brasileira da Associação Internacional Tai Chi Chuan da família Yang. Ela iniciou a sua prática em 1978 com o mestre Liu Pai Lin e a partir de 1979 com o professor Roque Henrique Severino. Nesse mesmo ano já ingressou no curso de formação de instrutores e desde 82 atua oficialmente como instrutora, tornando-se professora em 1988. A sua formação internacional inclui períodos de estudo na China em 1998 com o mestre Yang Zhenduo, onde aprofundou nas formas tradicionais, na espada Tai Chi e na forma curta de 49 posturas. Em 2012 foi reconhecida como discípula direta do mestre Yang Jun, com quem participou em seminários em São Paulo ao longo de quase 2 décadas. Paralelamente à sua prática marcial, a Ângela tem formação em gerontologia e desenvolveu um papel relevante no campo académico. Coordenou cursos de pós-graduação sobre práticas corporais de medicina chinesa em parceria com a USP e desde 2018 coordena a integração dessas práticas no Núcleo de Cuidados Integrativos do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Hoje vamos, por isso, continuar a conhecer um pouco mais da sua trajetória e da visão que a Ângela nos vai transmitir do que é a prática da família Yang e a sua própria prática e o que é que ela vê como um possível futuro. O Cláudio e eu vamos fazendo as perguntas e vamos deixar desenrolar a conversa como já vos habituámos nas últimas semanas. Olá, professora. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. A respeito da questão de como que o Tai Chi pode ajudar as pessoas no mundo atual, né? Um mundo tão acelerado e tão digital. Ao longo dos anos de treinamento, estudo e prática do Tai Chi que eu tenho feito na minha vida, né, a gente passa por vários momentos e a aplicação do Tai Chi, ela é sempre pertinente. Não é à toa que ela se torna patrimônio imaterial da humanidade através da Unesco. É uma arte hoje reconhecida como patrimônio imaterial da humanidade que deve ser divulgada e praticada por todos nós. E a cada momento da nossa civilização, podemos dizer, a partir do momento do surgimento do Tai Chi Chuan, né, as mudanças que acontecem acabam nos demonstrando que essa arte ela tem sempre uma pertinência nas sociedades diversas. No mundo de hoje, nós falamos, né, o Tai Chi é uma arte marcial filosófica. Então, ela está relacionada com a administração de conflitos. E eu sempre brinco com os meus alunos, né, sobre que quando fazemos Tai Chi, nós estamos formando guerreiros do bem. Uma vez questionando o mestre Yang Jun a respeito disto, ele me disse que o que nós fazemos dando aulas de Tai Chi é incentivar o espírito do heroísmo nas pessoas, para que você possa se tornar uma viga mestra, onde quer que você se encontre, oferecendo ensinamento, transmitindo calma, e administrando conflitos que surjam. E conflitos, nós podemos dizer, conflitos internos, que são muitos na nossa vida diária, sempre temos conflitos a resolver, e conflitos externos, que surgem de maneira adversa, surpresas,
problemas que são inesperados. Então, a nossa prática é uma prática que nos remete a um desenvolvimento do sentido do centro, o eixo. E a partir desse eixo, nós nos movemos para todas as direções. E quando fazemos isto, estamos em contato com as mudanças que surgem. Então, nós nos transformamos, por um lado, e nós encaramos a transformação do mundo. Então, hoje, o nosso mundo se caracteriza pela mídia eletrônica, pela inteligência artificial, pela tecnologia avançada, por esta questão de estarmos num planeta que se tornou uma pequena aldeia, né? Hoje nós temos notícias instantâneas de todos os lugares do nosso planeta, e isso mexe com as estruturas internas do ser humano de uma maneira muito profunda. Então, o Tai Chi tem uma aplicação importantíssima para fazer com que as pessoas mantenham a calma, procurem um pouco de paz interior e procurem se cultivar de maneira importante para se manter com esse eixo, essa viga mestra continuamente e poder então administrar todos os conflitos que surgem deste planeta pequenininho que nós agora estamos habitando, que antes ele era enorme, ele era cheio de desconhecidos e hoje praticamente nós estamos aí observando, né, a vida de todas as pessoas a todo momento, e isso gera muitos conflitos, tanto internos, né, como externos no relacionamento com as adversidades que possam surgir. Então, hoje, eu acredito que a nossa arte, ela por isso que ela cresce tanto em termos de aplicação, em termos de adesão, as pessoas aderem ao Tai Chi hoje de uma maneira muito importante, e justamente por essa necessidade que há de manter a calma no movimento, que seria o 10º princípio do mestre Yan Fu, manter a tranquilidade no movimento, né, no movimento da vida, e a nossa prática nos faz exercitar desta forma. É super interessante isso. E para conseguir isso, qual é a importância de preservar a linhagem e a tradição da família Yang? Pronto, esse é um assunto muito bonito. Quando a gente fala de linhagem significa a transmissão de geração em geração. Nós estamos falando de um iniciador, alguém que teve uma epifania, que teve o seu treinamento, que se desenvolveu profundamente e acabou por deixar um legado para as futuras gerações de um método de ensino e um método de prática. E em cada um dos membros de uma mesma família, por exemplo, a família Yang, como as outras que existem, família Chen, família Sun, etc., você vai ter a maneira com a qual o mestre ensina, o seu método particular, a sua compreensão sobre a arte, a sua abordagem técnica, a sua abordagem filosófica e marcial. E isto se acaba denominando uma linhagem, né? Então, hoje nós temos uma linhagem bem definida que está relacionada com a origem do Tai Chi da família Yang. Você tem o mestre Yan Luchan, Yan Jianhou, Yan Chenfu, Yan Zhenduo, Yan Jin. Então, é uma linhagem consanguínea de transmissão de várias gerações. E dessa forma, nós como aprendizes e como praticantes dessa arte, quando nós nos afinamos com uma linhagem, então uma linhagem, uma tradição, ela está exposta. E você praticante, você buscador, pesquisador, vai em contra destas linhagens, você encontra as linhagens, né? E em alguma delas você se insere. Você fala, nossa, isso aqui diz respeito ao meu entendimento, ao meu coração. E então você adere à linhagem. Aderir a uma linhagem é interessante porque você terá sempre uma fonte de conhecimento disponível. Então, um mestre que pertence a uma linhagem, ele está sempre pronto
para te responder perguntas e para orientar você no seu caminho, de maneira muito responsável, né? E isto é muito importante que o praticante respeite a linhagem, mas no sentido de que ele se afina com o conhecimento, ele se sente nutrido pelo conhecimento e pela abordagem desta linhagem. Então, quando nós, como divulgadores do Tai Chi Chuan, eu, por exemplo, eu pertenço a esta linhagem que eu nomeei, eu sou discípula direta do mestre Yan Jun. Então, de coração, não é uma coisa formal, não é uma coisa política, não, eu assumi, eu aceitei esse encargo, e para mim é uma honra preservar o conhecimento que tem sido transmitido de geração em geração. Então, a minha responsabilidade é quando eu passo o Tai Chi adiando e com o mestre Yan Jun. Então, além de eu colocar o meu tempero, por assim dizer, né, porque sou mulher brasileira, né, e entendo o Tai Chi de acordo com as minhas próprias limitações, né, quando eu transmito a arte, eu faço questão de procurar ser muito estrita no conhecimento técnico e, inclusive, na transmissão filosófica, adaptando esse conhecimento ao contexto onde eu me encontro. Então, isso é uma linhagem tradicional. Uma linhagem tradicional, vocês vão ver que, de verdade, cada um dos mestres e professores que pertencem a esta linhagem tem a sua própria compreensão da arte e a sua própria abordagem. Então, falando de linhagem, nós não temos um clone. Eu não sou uma cópia do mestre Yan Jun, e eu nem pretendo ser, compreende? Assim como ele não é uma cópia do mestre Yan Zendo. Ele hoje tem uma missão de desenvolver o Tai Chi no mundo inteiro, mas ele respeita o conhecimento recebido do seu avô e ele trata de preservar os princípios, os conteúdos técnicos, a abordagem, inclusive filosófica, de maneira importante, com a sua própria característica, compreende? Então, preservar a linhagem é você entender a origem do conhecimento que você possui, transmiti-lo com responsabilidade, correto? E colocar a sua própria observação dentro desta transmissão. Então, nós somos livres, em certa medida, para, inclusive, adaptar o conhecimento dentro dos diversos contextos que nós transitamos para ensinar essa arte. Professora, fala-se muito da prática do Tai Chi para idosos, né? Nós sabemos que a metodologia de treinamento do Tai Chi, que envolve a prática de movimentos de maneira lenta, coordenada, etc., traz uma série de benefícios para as pessoas mais idosas e até mesmo para pessoas com limitações físicas, né? Mas, e para as pessoas mais jovens, né? Quais são os benefícios que a prática também traz? Nossa, são maravilhosos. Primeiro, entender que a prática do Tai Chi Chuan não é uma prática exclusiva para idosos, ok? Ela é uma prática para o ser humano em qualquer fase da sua vida, né? O jovem, ele se beneficia com a arte na medida em que há um fortalecimento geral da sua estrutura física e, principalmente, um conhecimento a respeito de si mesmo. Você sabe que as práticas solo do Tai Chi, aquelas que não são feitas em dupla, elas têm a função importante de conduzir o ser humano ao autoconhecimento. E quando um jovem tem conhecimento de si mesmo, ele administra melhor o seu presente e ele constrói um futuro muito maduro, muito seguro dele mesmo, né? Então, a prática do Tai Chi para jovens pode colaborar em várias formas diversas. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem aquilo que a gente chama de vestibular, né? Os meninos têm que passar por uma prova difícil para entrar na universidade pública. E esses meninos são exigidos de maneira muito forte pela família e pela própria escola. A quantidade de matérias de estudo, né, e a exigência para que ele esteja lá tirando as melhores notas é muito grande. Esses meninos, eles são muito pressionados e dessa forma eles sofrem de estresse, um estresse contínuo
neste lugar. A prática do Tai Chi, para esses meninos que a gente tem feito aqui no Brasil em algumas oportunidades, é extremamente valiosa, porque o menino entende que ele consegue discernir que ele precisa descansar, ele precisa manter o centro, ele precisa dormir e comer bem, para ele poder ter energia para conseguir produzir aquilo que estão exigindo dele, né? Então, estamos falando de um adolescente, né? Agora, jovens adultos que estão no mundo do trabalho, né? Na própria China isso tem acontecido muito, eles chamam lá a prática do colarinho branco. As pessoas que têm o colarinho branco, que são as pessoas que trabalham no setor administrativo, que estão pressionadas por todos os lados, tanto pelas suas chefias, como pelos os clientes, as exigências financeiras, as estratégias comerciais, né? Se você pensar nisso, a quantidade de conflitos que surgem nesses ambientes é imensa, e a prática do Tai Chi ajuda essas pessoas a se equilibrarem, a manter a calma, aprender a respirar, aprender a pensar antes de tomar uma decisão num momento crítico, né? Ou seja, é uma arte marcial, filosófica, que prepara guerreiros, guerreiros equilibrados, que estão conscientes do ambiente onde eles se encontram. Então, para o jovem adulto que está aí no meio do mundo do trabalho corporativo, por exemplo, é extremamente valioso essa prática. E posso numerar inúmeras outras Sim, eu vi. situações. Uma das coisas que eu reparo é o stress destes jovens adultos é as alterações. E um dos princípios que está muito enraizado no Tai Chi é precisamente essa ideia de que tudo está em mudança e como é que nós nos adaptamos e convivemos com essa mudança. E é um benefício e uma abordagem que, de facto, o Tai Chi pode trazer para jovens e jovens adultos que no seu dia-a-dia e hoje em dia com a variedade de desafios que são colocados, de alterações dinâmicas das empresas, de equipas, de projetos que são cancelados e que de um momento para o outro ou são reconfigurados, e tudo isso é algo que as pessoas tentam encontrar no fitness, tentam encontrar no ginásio, mas o ginásio só dá a parte física, que é cansar o corpo. Não Sim. falta-lhe qualquer coisa, não é? É interessante isso que você está falando, Luiz. Enquanto você dizia, eu estava pensando aqui, né? As mudanças. A nossa prática é uma prática do corpo e da mente, né? Então você tem um método de estar centralizado e a partir do centro você executa movimentos. Os movimentos são extremamente delimitados, né? Então você tem as formas que elas são muito estudadas, mas é movimento contínuo. Então, nós não paramos em nenhum momento. Eu vou para frente, eu vou para trás, eu vou para a direita, para a esquerda, eu vou para cima para dar um chute, eu vou para baixo, me agacho. Eu lido com as 8 direções o tempo inteiro, né? Norte, sul, leste, oeste e as diagonais, e eu mantenho o meu centro. Então, este exercício de você ter o seu corpo organizado pela sua mente, executando movimentos para todos os lados, e existem movimentos bastante desafiadores, né? Uhum. Você tem uma colaboração do corpo organizando a sua mente. Apesar de que a mente está mandando o que o corpo tem que fazer, existe um reflexo ao contrário. Quando eu organizo o meu corpo e eu tenho clareza de cada um dos detalhes e transições de movimento, eu estou educando a minha mente a manter a calma no meio de todo esse projeto. E olha que interessante, a nossa prática propõe um treinamento em câmara lenta. Uhum. Em câmara lenta, para que você consiga absorver e ter controle de todos os detalhes, dos mínimos detalhes de movimento. Então, essa é a nossa arte, compreende? Então, se você se educa a ter essa conduta dentro da nossa escola, por exemplo, dentro de alguma escola de Tai Chi, quando você está enfrentando um problema dentro de uma corporação, com essas transformações que você disse, a visão dos detalhes que essa pessoa vai ter é totalmente diferenciada.
a capacidade de absorver informações e se ocupar dos detalhes para que ela chegue a um bom termo nas suas decisões, está diretamente relacionada com esse treinamento que ela tem dentro de uma escola de Tai Chi. Por isso tem uma ligação direta entre uma coisa e outra. Claro, claro. Diferente de uma academia fitness, que você vai lá, você se coloca dentro de uma bicicleta, né, ergométrica, por exemplo, a fazer um exercício com o corpo automático e fica lá vendo o celular, um filme, ou fica assistindo uma televisão, ouvindo música, ou falando com o colega, né? A nossa prática não, a nossa prática coloca você 100% por inteiro em uma atividade única, mas essa atividade única, ela é cheia de mudanças o tempo todo. Então, esse método é extremamente valioso, muito valioso, é muito interessante. Sim, sim. E assim terminamos este primeiro bloco, tal como fizemos na entrevista anterior. Vamos partindo isto em blocos pequenos, também para serem mais fácil vocês verem, sem terem as limitações de ter que ver uma entrevista maior e tornar isto mais acessível para vocês visualizarem. Não queria despedir-me de vocês sem lembrar que vamos ter a Ângela cá em dezembro para um seminário de Tai Chi Chuan e dia 6, 7 e 8 de dezembro aqui em Lisboa. E o seminário vai se centrar principalmente na forma tradicional da família Yang e no Tui Shou. Na descrição deste post estão as informações e o formulário de inscrição se quiserem e estiverem interessados em inscrever-se. Tá? Para a semana vamos continuar com a entrevista e temos muitas questões interessantes sobre o que é a prática do Tai Chi Chuan da família Yang e em que é que pode beneficiar os seus praticantes. Ok? Até lá então.